Olá, hoje eu vou mostrar para vocês quando utilizar fita de LED, principalmente em iluminação de fachadas, em iluminação de exteriores. Essa é uma dúvida muito comum que acontece com meus alunos, isso porque a barra de LED ela custa de 10 a 20 vezes mais do que uma fita de LED. Então, quando eu posso utilizar uma fita de LED em um projeto? Primeira coisa que vocês têm que saber. Barra de LED é efetivamente uma luminária. Ela tem corpo, geralmente um corpo de alumínio, tem fotometria, então ela tem lentes, você tem diversos ângulos de abertura e a potência dela, o fluxo luminoso que ela tem é bastante significativo. Então, se você quer fazer um projeto efetivamente colocando luz numa coluna, em uma janela ou mesmo no paisagismo, por exemplo, você vai ter que utilizar a barra de LED. Agora, se você tem uma situação em que você quer criar simplesmente uma linearidade no seu projeto, você pode sim utilizar a fita de LED. Então, a fita de LED ela não tem fotometria, ela é como se fosse uma lâmpada tubular, uma lâmpada fluorescente tubular, ela vai jogar luz para todas as direções, mas se você quer criar uma linha contínua, vamos dizer aí 20 centímetros até 50 centímetros, enfim, meio metro, é possível você utilizar então uma fita de LED que custa muito mais barato do que a barra de LED e que vai te dar o efeito de iluminação, neste caso, o que você precisa. Então, lembre-se sempre disso. Sempre que eu vou iluminar algo pequeno, criar somente uma linearidade, a fita de LED é suficiente. Duas coisas importantes que você vai ter que colocar na sua especificação de fita de LED. Primeiro, tem que ter pelo menos IP65. Então, você está garantindo que essa fita de LED não vai entrar água e não vai entrar pó. Então, IP65 no mínimo. Muitas fitas, é muito simples você encontrar fitas de LED com IP67. O preço não varia muito, isso porque elas têm um invólucro protegendo as fitas de LED, que é como se fosse uma mangueira, e essa mangueira acaba dando um fator de proteção, muitas vezes IP67, passando direto pelo IP65. Então, pelo menos IP65. IP65 já é suficiente para você colocar a sua luminária, nesse caso a fita de LED, ao tempo. Então, sem problema. Outra coisa importante é que tenha proteção contra raios UV. Isso é importante porque a sua fita vai ficar exposta ao tempo, aos raios solares. Os raios solares emitem radiação ultravioleta. Isso com o tempo vai desgastando aquele material plástico e aí você pode acontecer que a sua fita de LED fique sem o índice de proteção IP65 com o tempo. Então ela começa a ficar muito duro, esse material começa a ficar muito duro, esse plástico, e depois ele começa a ficar quebradiço. E aí, né, não precisa nem explicar que você perde seu fator de proteção e aquela luminária não vai mais funcionar, sua fita de LED não funciona mais. Bom, vamos ver então como ficaria isso na prática. Eu tenho aqui uma fita de LED, eu vou mostrar para vocês como esse efeito de iluminação, ele é um efeito somente para realmente criar uma luz bem linear, poucos centímetros, como eu falei para vocês, no máximo 50 centímetros, mas você consegue diminuir bastante o valor no seu projeto. Vamos lá. Aqui eu estou mostrando uma fita de LED sobre uma mesa, é uma mesa branca. Essa fita de LED ela tem 3000 Kelvin, temperatura de cor, portanto, branco quente. Então vocês estão vendo que para fazer um efeito de luz, uma linearidade, ela é perfeita, claro, uma linearidade baixa, como eu tinha falado para vocês, no máximo aí 50 centímetros. E eu vou mostrar aqui então a palma da minha mão, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, do tamanho. Então, a palma da minha mão aqui mais ou menos uns 20 centímetros. Se eu colocar minha mão aqui, vocês veem que ainda tem luz, né? Então, estou falando aqui de 20 centímetros, continua com luz. E claro, se eu vou afastando, essa luz ela vai diminuindo. Então, você pode utilizar aqui, por exemplo, que eu estou já com 40, 50 centímetros, vocês veem que a palma da minha mão está praticamente no cantinho do vídeo aí, bastante escuro. Então, se eu estou falando aí de uma iluminação, fazer uma linearidade, criar uma linha de luz com 20, 30 centímetros, até os 50 centímetros é aceitável. Mais do que isso, você tem que partir para uma barra de LED. Então, esse é o efeito que você pode obter, principalmente uma fachada, e como eu tinha falado para vocês anteriormente, o preço de uma fita de LED como essa é de 10 a 20 vezes menos do que de uma barra de LED. Vocês tiveram então a oportunidade de verificar na prática como que é a aplicação de uma fita de LED. Espero que isso possa ajudá-los e que vocês tenham então mais confiança na hora de especificar os produtos corretos nos seus projetos.
Até a próxima!